Mais uma vez, boa tarde a todos. A gente já viu nessa parte do tópico, né, que trata de aplicações da integral, no caso, somente o volume, né? O volume pelo método anel, né, e do invólucro cilíndrico ali, né, e girando em torno do eixo X, em torno do eixo Y, né? A gente vai alterar aquela ordem, né, de integração, no caso ali o intervalo de integração. Se a gente pegar girando em torno do eixo X, né, como dica aqui, né, a gente tiver uma figura desse jeito e girarmos em torno do eixo X, a gente pega o próprio intervalo de X, né. E se girarmos em torno de Y, também dá para fazer o mesmo, porém pegando o intervalo de Y, certo? Então temos aqui algumas expressões, né, utilizando a integral, que dá para calcular o volume de certos sólidos através da revolução, né? Ou seja, girando em torno do eixo X ou Y, né? Então aqui a gente chega a essa expressãozinha aqui, né? Se a gente girar em torno do eixo X, né, utilizando lá aqueles conceitos de área do círculo, né? Raio ao quadrado vezes π, certo? A gente também tem como calcular volume de sólidos desse jeito, né? Tem ali um furo no meio, né? Digamos assim. Tem como calcular utilizando a mesma formulazinha, só que agora fazendo uma diferença, né? Tirando o volume que a gente não quer. Então tem que fazer ali uma diferença entre os volumes, tá? Deixa eu ver aqui mais. Tem bastante exercício, né? Depois eu vou passar a lista para vocês. Tem essa outra aqui também, né? Que é o volume do sólido obtido através da rotação, tá? Em torno do eixo Y, ou seja, é a mesma notaçãozinha, certo? Só que agora a gente tem aqui Y vezes X, ou seja, Y vezes F de X. E aqui fora o 2π, certo? 2π, ou seja, a gente pega vários anéis e vai calculando ali o volume desses anéis, né? Digamos assim. Beleza? Dessa forma aqui, né? Pegando vários anéisinhos, né? Já que a gente tem aqui um retângulo, né? E quando a gente gira em torno de Y, a gente está calculando o volume desses pequenos anéis. E a gente sabe que o comprimento do anel aqui é justamente o comprimento da circunferência. Ou seja, o comprimento da circunferência é dado por 2π, certo? 2π vezes o raio, certo? Por isso que justamente aparece aqui esse 2π vezes x vezes f de x dx, né? Beleza? A gente calcula o volume através dessa integral. Vamos lá. A gente viu isso aqui na última aula. Aqui é o mesmo processo, só que utilizando aqui a função x, né? E o intervalo de y, ou seja, de c até d. E a gente pega simplesmente a função inversa, né, da função y. Então, calculando a inversa, a gente consegue encontrar o volume, substituindo essa função inversa e pegando aqui o intervalo com relação a y, né, no eixo y. Beleza? Dessa forma aqui, né? A gente pega esse intervalo de 0 até 4, né? E a função inversa aqui vai ser y raiz de y, certo? Já que essa curva aqui representa o x ao quadrado, né? Y igual a x ao quadrado.
Então, a inversa vai ser y igual a raiz de x, né? Porém, a gente coloca em função de y. Beleza? Aqui tem outra, né? A gente viu na aula passada. Não sei se o áudio ficou bom, porque teve uma aula aí, eu não sei se foi da turma de vocês, e o áudio ficou falhando. Então, eu resolvi voltar aqui pro headset, né? Porque o microfonezinho de lapela tá, eu acho que ele não tá prestando mais não. Vamos lá, deixa eu continuar aqui. Aqui tem um resumo, né, das possíveis áreas que a gente pode calcular, né, do volume gerado, né, pelo sólido, beleza? Nós temos esses quatro casos, né, digamos assim. E aqui é o volume do sólido qualquer, certo? E também a gente utiliza essa fórmula para calcular esse volume de um sólido qualquer, beleza? Utilizando sempre aquela noçãozinha de área do círculo, certo? πr ao quadrado, ou seja, π vezes a função ao quadrado. Tá? Então, a gente calcula a integral com relação à área da base, né? Ou as áreas que vão se repetindo, né? Porém, o que altera nela? Somente o seu raio, né? No caso aqui, o raio vai alterando conforme ele vai chegando aqui mais próximo da borda, né? Digamos assim, da curva. Já que o intervalo aqui vem de A até B, né? O intervalo aqui é B e aqui A. O intervalo vai de A até B, certo? Então aqui o raio aqui a gente já vê que é maior do que esse outro, né? Então ele vai variando, né, o raio, certo? Então, deixa eu pular aqui. E a área de superfície de revolução, né? Eu creio que eu não vou cobrar isso aqui de vocês, mas tem como eu calcular a área da superfície, certo? Ou seja, ao invés de calcular o volume, vou calcular toda a área em volta desse volume, certo? Tem como calcular, beleza? Ou seja, como se a gente tivesse aqui, né? Sei lá, isso aqui está parecendo um cone, né? Claro que é um tronco, né, de um cone. Então, se a gente pegar e trazer esse cone, abrir ele como se fosse uma folha de papel, né? A gente tem a área da superfície, certo? Isso aqui eu creio que a maioria saiba, já tem uma noção, né? Mas a gente pode até ver no GeoGebra, né? GeoGebra. Então, no GeoGebra aqui, né? Deixa eu abrir aqui 3D. Deixa eu diminuir isso aqui e esse. Por exemplo, eu vou colocar aqui um cilindro, certo? Cilindro de raio 2, ok. Olha só, esse cilindro aqui, eu posso planificar ele, tá? Então, eu vou planificar esse cilindro aqui. Tá? Tem como fazer isso. Mas, na verdade, deixa eu fazer de mais fácil, né? Vou utilizar aqui o cubo, que é mais fácil, até mais fácil de fazer isso, utilizando o cubo. Olha só, esse cubo aqui, posso planificar ele, né? Ou seja, eu tenho a superfície total dele aqui no R2. Então, a área total é a área desses 6 quadrados, né? Já que as faces de um cubo são quadrados, né? Então, aqui, quadriláteros regulares, né? Se a gente for olhar assim, certo? Isso aqui a gente faz muito lá quando é criança, né? O professor manda fazer colagem, né? Faz um dado, aprende dessa forma, né? Mas aqui, a gente tem aqui como ver
em 3 dimensões, né, e fazer essa planificação da figura. Então, na verdade, a gente está calculando essa área da superfície, certo? Então, dá para calcular também de superfícies de revolução, só que é um pouquinho mais complicado, né, de chegar a uma fórmula, digamos assim, né. Então, tendo essas noções aqui, né, mais básicas, a gente sabe essas noções, né, de cálculo de área aqui, já que eu tenho um trapézio, certo? Isso aqui é um trapézio. Beleza? Base maior, base menor. E no caso aqui ele está tratando essa base menor e base maior como sendo o raio maior e o raio menor, né? Beleza? A gente tem aqui trapézio que gira em torno do eixo X. Eu vou ter aqui o tronco de um cone, certo? Então aqui eu tenho que a minha base maior é R grande, base menor R pequeno, né? Beleza? Então aqui eu tenho, né, essa área, né, do trapézio, beleza? Pode ser calculado dessa forma, né? Já que eu tenho aqui que ele não considera a altura, né, no caso aqui. É base maior mais base menor vezes a altura, né? No caso aqui, ele chamou de G, né? Porém, a gente tem como trazer, né, fazer a união desses dois aqui, né, dessas duas expressõezinhas, já que esse daqui é a área da lateral do tronco, certo? Então, se a gente abrir essa lateral aqui, a gente tem como calcular ela sendo dessa forma, né? Raio maior mais o raio menor vezes o G, que é essa, a gente chama de geratriz, né? Geratriz, beleza? Isso aqui é G. E vezes π, né? Já que aqui eu estou girando, então é uma circunferência que vai se formando, certo? A gente tem aqui a área lateral do tronco. E aqui, esse S, né, é o ponto médio do segmento PQ. Então a gente pode escrever, né, já que é o ponto médio, Rzinho mais Rzão dividido por 2, certo? Então, a gente sabe que Rzão mais Rzinho aqui, né, que são os raios, Rzão mais Rzinho, aqui também aparece Rzão mais Rzinho, certo? Então, a gente pode passar esse 2 para cá multiplicando, vai ficar 2S Rzão mais Rzinho, certo? Então, esse Rzão mais Rzinho aqui vai ser 2S, certo? 2S. Então, substituindo nessa primeira aqui, a gente vai ter π vezes 2S vezes G, certo? 2S, vou colocar um S assim, vezes G. Só que 2S vezes G e vezes π, né? Então, vai ficar 2π vezes S vezes G, certo? Só basta substituir. Então, a gente tem algo desse tipo aqui. Ou seja, é a área lateral do cone. A gente tem como calcular a área lateral do cone, dada dessa forma. Então, aqui, tendo essas noções, né, e tratando aqui de partições, né, e buscando uma curva qualquer, né, a gente tem lá os CIs, MIs, né, são ali as distâncias entre aqueles pontos, né, substituindo nesse formatozinho aqui, né, de área lateral, da lateral do tronco de um cone qualquer, né, a gente chega justamente a essa expressãozinha, tá? Ou seja, vai ser 2π vezes a integral de A até B, né, de um certo intervalo, claro, de f de x, raiz quadrada de 1 mais
derivada de f de x ao quadrado. Então, a gente tem que usar a derivada aqui nesse caso, tá? Se depois a gente vai ver, mas isso aqui é justamente o comprimento do arco, tá? É o comprimento do arco, beleza? Então, a gente tem algo desse tipo aqui, certo? Utilizando ali em função área, né, da superfície obtida pela rotação em torno do eixo x, a gente utiliza essa expressãozinha aqui, que é equivalente a essa outra se a gente girar em torno do eixo y, tá? É a mesma, só aqui no caso utilizou a outra notação de derivada, né, que é dy dx, tá? E aqui é f' de x, né? E aqui também a gente tem que aqui no caso seria o y, beleza? E aqui é como a gente está girando em torno do eixo y, a gente coloca o x no lugar do y. Ou seja, só tem essa troca, né? Ao invés de x, eu vou colocar o y. Beleza? Já que gira em torno de x é y, eu uso o y, né? E em torno de y, eu uso o x aqui na frente da raiz, tá? Só essa diferençazinha. Então, por exemplo, como é que eu calculo a área da superfície gerada pela rotação em torno do eixo x? Em torno do eixo x, então eu vou utilizar essa daqui, certo? Em torno do eixo x, então é 2π vezes a integral de a até b de f de x, que é o y, né? Vezes a raiz quadrada de 1 mais a derivada da função ao quadrado dx, né? Já que é com relação a x. Então, da função seno, a função seno, e no intervalo de 0 a π, certo? Nosso intervalo de integração é esse, de 0 a π. Então, trazendo aqui o GeoGebra, né? Fazer aqui seno de x, seno de x, de 0 menor ou igual que x, menor ou igual que π. Deixa eu ver se ele vai ficar limitado aqui. Então, deixa eu apagar isso aqui, só para a gente enxergar aí a limitação da figura. Vou apagar isso aqui também. Olha só, vou abrir aqui mais. Então, essa daqui é a parte que a gente quer. Vai de 0 até 3π. Oh, desculpa, 3π não. π, certo? De 0 a π. Intervalo de integração de 0 a π. Então, olha o que eu escrevi aqui, ó. Escrevi a função seno x e o x entre 0 e π, né, dessa forma. Então, ele vai me dar a função limitada aqui, ó. Somente a parte que eu quero. E se vocês observarem aqui, ele também me dá em 3D a mesma figura. Então, eu vou aqui, ó, utilizo aquela superfície de revolução, ou seja, arraste a curva em torno do eixo que você quer. Então, eu quero essa figura gira em torno do eixo x. Então, aqui, em torno do eixo x. Pronto. Então, é essa figurinha aí que eu quero calcular a área da superfície. Tem como calcular assim de forma fácil? Não tem, né? Nem o volume vai ser tão fácil. Imagine a área, certo? O volume a gente já sabe como calcula, né? E a área, ou seja, digamos que isso aqui seja uma balinha, né? Um bombom. Ou seja, essa cobertura aqui em torno desse bombom, né? Como é que eu calculo aqui a quantidade de papel que eu vou embrulhar esse bombom, certo? Já estou dando até uma noção de como é aplicado, né, algumas coisas. Então, isso aqui é uma aplicação, tá?
Ou seja, a gente chama isso aí de otimização, né? Na indústria. Na indústria tem muitos matemáticos, tá? Que trabalham com isso. Então, o cálculo envolvendo ali, né? Ou seja, eu quero gastar menos com papel para embrulhar aquele bombom. O que é que eu faço? Justamente esses cálculos básicos aqui, né? Beleza? Então, vamos lá. Então, aqui a gente tem a função seno. Pela definição aqui para o cálculo da área da superfície, né? Então, a superfície qualquer, que gira em torno do x, então eu tenho que pegar a primeira derivada. Então, se a função y é seno x, derivada do seno é cosseno, certo? Derivada do seno, cosseno. Então, a derivada de y vai ser... Opa! Vou colocar aqui. É porque eu costumo utilizar só essa notação, que é mais rápido, tá? Ou seja, o y' vai ser cosseno x, certo? E o restante eu só substituo, né? O intervalo de integração vai de quanto a quanto? De 0 até π, certo? Então, a gente tem aqui que essa área da superfície vai ser calculada justamente dessa forma, certo? 2π vezes a integral de 0 a π da função, né, seno de x vezes a raiz quadrada de 1 mais cosseno ao quadrado de x, já que a derivada do seno é cosseno. Beleza? Aqui ele utilizou aqui uma substituição simples, né? Beleza? Substituição simples. Né? Chamou U de cosseno x, derivando U com relação a x, eu tenho du menos seno x dx. Certo? Substituindo os intervalos de integração também, ou seja, se U é cosseno x, então qual é o cosseno de 0? Vou ter U igual a 1. E cosseno de π é menos 1. Então, eu tenho agora que a minha área vai ser calculada dessa forma, certo? Utilizando lá a substituição simples. 2π de 1 a menos 1. O seno, eu já substituí, né? O seno x dx por du, certo? Só que aqui é menos seno x dx. Aqui eu tenho seno x positivo dx. Só que aqui o menos ele vem para cá no du, certo? Menos du. E o cosseno eu já substituí aqui por u, beleza? Então, a gente tem aqui a raiz quadrada de 1 menos 1 mais u ao quadrado du, certo? Esse menos aqui ele pode vir aqui para frente do menos, do 2π, né? Esse menos aqui, tá? Então, a gente teria essa substituição a ser feita. E essa integração a se fazer. Só que aqui a gente tem aqui raiz quadrada de um número 1 mais u ao quadrado. Aí a gente pode fazer a substituição trigonométrica, né? Chamo u de tangente de θ, du de secante ao quadrado de θ d θ. Substituição trigonométrica, já que eu tenho aqui, né, um formato de raiz quadrada da soma dos catetos, né? Então aqui eu tenho 1, ou u, né? Aqui eu tenho 1. E aqui eu vou ter raiz quadrada de 1 mais u ao quadrado. Opa. Certo? Utilizando lá a substituição trigonométrica. Então, aqui eu envolvo o quê? Cateto oposto com cateto adjacente. Cateto oposto com cateto adjacente, a gente sabe que é o quê? Tangente, né? Então, esse u é tangente θ. Tangente θ. Já que é cateto oposto sobre cateto adjacente. Derivando, a gente vai ter justamente
secante ao quadrado de θ dθ, certo? E substituímos aqui também o intervalo de integração, né? O intervalo de integração vai de menos 1 a 1. Então, substituindo aqui, né, a gente vai encontrar que θ vai ser menos π quartos a π quartos, certo? Ou seja, o arco tangente de U, no caso é menos 1 e 1, vai ser menos π quartos e π quartos. Então, nossa nova integração vai ser feita agora dessa forma, certo? Então, 2π vezes a integral de menos 1 a 1 da raiz quadrada de 1 mais u ao quadrado du, né? Aqui faltou um menos, né, aqui fora. Vai ser agora a 2π, né? Aqui eu não porque onde é que foi esse menos, né? Acho que ele vou esquecendo aqui. Aqui continua sendo menos, né? Que provavelmente vai se tornar mais depois, né? Positivo. A integral de menos π quartos a π quartos de secante ao cubo de θ dθ, né? Já que a gente fez substituição aqui dessa raiz quadrada, né? Eu não coloquei aqui, mas a raiz quadrada vai ser justamente secante de θ, né? Já que a secante aqui é a hipotenusa sobre o cateto adjacente, né? Secante. Então vai ser a raiz quadrada, né? Não fiz aqui. Essa aqui, a raiz quadrada de U 1 mais U ao quadrado vai ser igual a secante do ângulo θ, né? Opa. Secante do ângulo θ. Esse aqui é o ângulo θ, tá? Também esqueci de colocar, né? Secante do ângulo θ. Então, secante de θ vezes essa secante aqui ao quadrado de θ, eu vou ter secante ao cubo de θ, né? Aí basta fazer as substituições aqui, né? Simples agora. E a gente chega justamente, né? Raiz quadrada de 2 mais ln do módulo, ou ln de 2, raiz de 2 mais 1, né? Já que a gente quer só a parte positiva, né? Então não tem necessidade de eu colocar o módulo aqui, tá? Beleza? Perco só a parte positiva. E tem outros cálculos aqui, mas eu vou passar, né? Tanto é que só tem esses cálculos aqui como exercícios, tá? Mas eu creio que eu não vou colocar nenhum na lista. Mas é mais para vocês saberem fazer isso aqui, tá? Como calcular essa área da superfície, né? De um sólido. Vamos lá para comprimento do arco. Como eu falei para vocês, né? A gente usou a noção de comprimento do arco aqui para calcular a integral, né? E a área em torno a área da superfície, né? De revolução. Beleza? Então aqui o comprimento do arco é justamente a somatória de distância entre os pontos, né? Então a distância entre um ponto e outro, né, para quem já fez o cálculo ou geometria analítica, né, tem como calcular dessa forma, né? A raiz quadrada das diferenças ao quadrado, né? No caso, certo? Lá em geometria analítica a gente aprende assim, né? Que essas distâncias, distância entre o ponto, digamos, A e B, certo? Vai ser a distância, vai ser a raiz, né, do x do B menos o x do A, né,
ao quadrado mais o y do B, ou seja, a distância do y da coordenada do ponto B menos a coordenada do ponto A, né? O y de A. Isso aqui é ao quadrado. Beleza? Isso aqui a gente está falando no plano, tá? Ou seja, eu tenho pontos no plano R2 aqui, certo? No plano XY. E aqui vocês podem ver, ó, que aqui tem um x, f de xi, f de x menos f de xi menos 1 ao quadrado, né? E aqui eu tenho xi menos xi menos 1 ao quadrado também. Então, a somatória de todas essas distâncias entre pontos. Então, quanto menor for essa distância, mais próximo eu chego, né, do real comprimento desse arco, dessa curva, né? Comprimento da curva aqui, né? Então, eu chego justamente, né? Eu vou ajustando aqui as partições e vou chegar justamente ao comprimento dessa curva aqui total, né? Beleza? É basicamente a mesma noção que a gente teve lá de cálculo de área, só que agora de comprimento. Então, a gente sabe a distância entre dois pontos? Como calcular? Sabe. Então, a distância, o comprimento desse arco vai ser justamente a somatória dessas distâncias entre esses pontos, né? Então, aqui, né, fazendo lá as substituições, a gente vai ter que o comprimento vai ser a integral de A até B da raiz quadrada de 1 mais a derivada da função ao quadrado dx. Então, olha só. Basicamente, a gente pegou só aquela raiz quadrada, né, lá do cálculo de área da superfície, né? Deixa eu apagar aqui. Então, essa raiz quadrada aqui, a gente pega. Então, o que é que você entende? Entende que isso aqui, esse f de x, esse 2π, é justamente uma multiplicação aqui a ser feita, né, com aquele comprimento, né? No caso, esse comprimento aqui, comprimento do arco aqui, né, que a gente viu aqui da área da superfície, é justamente isso aqui, ó. É o comprimento desse arco, ou seja, vai ser a geratriz, digamos assim, né? É isso aqui, ó. Vai ser esse Gzinho aqui. Esse Gzinho aqui é justamente essa curva. Aqui, no caso, é uma reta, né? Porém, a gente viu que podem ser curvas também, né? Então, o comprimento dessa curva aqui é justamente a geratriz, o que vai gerar a superfície de revolução, tá? Então, por isso que aqui se repete essa notação da raiz quadrada de 1 mais a derivada da função ao quadrado, certo? Que é justamente o diferencial aí a ser feito, né? Então, a gente tem lá que é as distâncias, né? Aquelas variações da distância. Se a gente for ver também, né? É basicamente uma aproximação utilizando ali o teorema de Pitágoras do diferencial, né? Da distância, né? Do espaço, né? Da variação do espaço. Então, utilizando ali Pitágoras, a gente chega aqui também nessa notaçãozinha aqui, beleza? Claro que eu não vou ficar muito tempo aqui porque não interessa a gente, né? Principalmente para quem não é da matemática. Mas se fosse, a gente ia ficar um pouquinho mais. Então, vamos chegar logo lá ao resultado, né? Aqui também, né, tem como fazer isso, interpretar geometricamente dessa forma, né? Ou seja, eu vou calculando aqui as hipotenusas, né? Ou seja, é justamente a distância entre esse ponto e esse outro ponto aqui. Então, a distância entre dois pontos, eu posso usar essa notaçãozinha dentro do triângulo retângulo. Calcular aqui somente a hipotenusa, né? Essa variação aqui é justamente o espaço entre um ponto e o outro, certo? Então, aqui eu tenho um ΔY, que é a variação entre os pontos, esse ponto aqui e esse outro, né, de cima,
ou seja, formando aqui a cateto, sei lá, se eu tiver um ângulo aqui, né, o cateto oposto, e aqui a variação de x, né, o diferencial x, é justamente a distância deste ponto aqui, que passa pela curva, e aqui o ponto correspondente ao ângulo reto, certo? Então a gente tem aqui os catetos, e é justamente o que foi feito aqui, certo? Utilizando o teorema de Pitágoras, a gente encontra facilmente essa expressãozinha. Ou seja, dá para a gente chegar à mesma expressão, calculando ali a distância entre pontos. Então vamos calcular o comprimento da curva ou do arco, né? Apenas dessa função aí, x² sobre 2, e o x variando de 0 até 1. Ou seja, a gente já sabe montar essa integral, né? Então a integral vai ser de 0 até 1, de raiz de 1 mais x² dx. Por quê? Só o x. A gente derivou isso aqui, né? A gente tem y igual a x² sobre 2. Certo? Derivando, a gente vai ter o quê? Cai o 2 para frente, multiplica com o x, diminuiu no expoente, desculpe, né? Fica 1. E isso aqui continua sendo dividido por 2. Então, 2 simplifica com 2, é 1. 1 vezes x elevado a 1 é só o x, né? Então, a gente tem apenas o x aqui, que é a nossa derivada. Então, o diferencial aqui é x. Então, basta substituir aqui. E aqui a gente chega numa função do tipo raiz quadrada de 1 mais x², né? Bem parecido com aquela outra que a gente viu. Só que lá a gente era em função de u. Aqui a gente já pode fazer direto, né? Substituição trigonométrica, né? Derivada de u. Vou chamar x de tangente de u, né? Derivando a tangente de u, a gente tem secante ao quadrado de u du. Essa raiz quadrada aqui toda, a gente sabe que é secante de u, certo? Secante de u. Então, secante u vezes secante ao quadrado de u é secante ao cubo. E também substituindo aqui o intervalo de integração, tangente de u, ou seja, tangente de 1 é raiz, ou é π sobre 4, né? π quartos, e a tangente de 0 continua sendo 0, né? Então, substituímos tudo aqui e chegamos à integral da secante ao cubo de u du, né? Com a integral indo de 0 a π quartos, certo? Fazendo lá, né, a gente até pode utilizar outros métodos, mas chegamos justamente à integral indefinida dessa forma, certo? Definida vai ser 1/2 do secante vezes a tangente, mais 1/2 da ln do módulo de secante mais a tangente, mais uma constante. Aí basta aplicar o teorema fundamental do cálculo, que a gente vai ter como resultado menos, ou 1/2 vezes a raiz de 2 mais ln de 1 mais raiz de 2, certo? Justamente o resultado bem parecido com o que a gente viu no exemplo anterior, né? Esse aqui, ó. Só que lá é 1/2, né? E aqui não tem aquele 1/2 multiplicando. Beleza? O comprimento aqui do arco é dado dessa forma. Unidades de comprimento, né? Então varia, se você colocar a unidade, né? Se pedir em centímetros, centímetros. Se pedir em metros, metros, né? Mas aqui não tem, beleza? Vamos lá. Também tem como a gente calcular o comprimento da curva de forma paramétrica, ou seja, eu tenho uma função parametrizada, certo? Então eu posso parametrizar em R2 também.
Então, a função parametrizada em R2 é dada dessa forma aqui. Tá? Então, no R2 eu tenho aqui uma função, digamos, R de t, certo? Que ela é dada a partir dessas duas outras funções, x de t e y de t, certo? Então, aqui eu tenho pares de funções ordenadas, né, no R2, beleza? Isso aqui a gente vê em cálculo de funções vetoriais. Não sei se vocês já tiveram. Tá? Então, tem como a gente calcular através das funções, das equações paramétricas de uma curva. Tá? Então, por exemplo, aqui no GeoGebra, como é que a gente consegue colocar uma curva parametrizada aqui no GeoGebra? Aqui, ó, dessa forma. Curva. Tem a função curva, mas você pode colocar da sua maneira, né? Vou utilizar essa primeira expressão aqui, curva, já que eu tenho expressão, expressão, variável, valor inicial, valor final. Aqui eu tenho curva, expressão, 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 ou seja, 3 expressões. Então, é no R3, né, que eu vou utilizar. Então, aqui é R2. Beleza. Digamos que a função x seja t ao quadrado e a função y seja t. A variável é t, certo? É a variável que eu estou utilizando. E variando de 0 até 2. Então, essa daqui, ó, é uma curva parametrizada. Tá? Então, ela é uma curva onde a função x é t ao quadrado, y é t, e o t variando de 0 a 2. Olha aqui a nossa curva. Essa curva vai ser essa daqui. Vou até trocar de cor, deixar de vermelho. Então, essa curva aqui é a nossa curva parametrizada, certo? Utilizando aqui essas duas funções que estão em função de t. Beleza? Então, tem como calcular o comprimento também dessa curva parametrizada. Beleza? Então, vamos lá. Então, aqui, né, está pedindo para desenhar a curva dada pela função para equação paramétrica x igual a t, y igual a 3t, com t pertencente aos reais. Então, a gente vai ter o seguinte, né, se x é igual a t e y é igual a 3t, substituindo x por t, a gente tem que y vai ser 3x, ou seja, uma função linear, certo? Então, essa função linear vai ser dada por todos os pares de pontos, né, desse formato, onde x é t e y é 3x, ou seja, 3t. Então, a gente tem pares ordenados dessa forma. 1t e 3t. Ou seja, é justamente essa reta, escrita por essa reta aqui. Beleza? Então, a gente tem aqui essa reta da função linear, certo? Que não está tão reta aqui, que eu estou cobrindo, né? Mas creio que vocês conseguem ver que é uma reta, certo? Aqui justamente, ó, justamente a função que eu utilizei, por coincidência. Lá era para desenhar, aqui é para desenhar também, né? Descrevendo a parábola. Então, aqui a gente tem uma função também nesse formato. Só que ali ele utilizou o contrário, né? Ele utilizou t e t ao quadrado. Se eu trocar aqui, t e aqui t ao quadrado. Essa ordem altera a curva, tá? Alterei, olha lá. Ó. Alterei, então eu tenho agora essa curva aqui. Só que lá o intervalo, né? Intervalo de... Ele não dá um intervalo, né? Aqui eu tenho como calcular o intervalo. Mas vamos colocar aqui esse intervalo de menos 2 a 2. Menos 2 a 2. Então tá aí, ó.
justamente essa parábola, né, em vermelho. Tem como eu modificar também esse intervalo, né, da função paramétrica, beleza? Então tá aqui, justamente essa função paramétrica, tá? Tem como a gente também fazer isso aqui, que é até interessante a gente ver essa questão aqui, que é justamente o que a gente vai fazer quando estiver falando de coordenadas polares, tá? Então, coordenadas polares traz essa notaçãozinha aqui. Olha só. A equação paramétrica, eu chamo x de cosseno t e y de seno t. E t variando de 0 a 2π. Então, eu vou fazer aqui outra curva, certo? Outra curvinha aqui. Curva, certo? Eu chamo x de cosseno de t, certo? Cosseno de t. Eu chamo y de seno de t, certo? A variável é t, claro, variando de 0 a 2π. Só que 2 não tem, ou π não tem aqui, então eu utilizo aqui o... Agora sim, dou um Enter. Olha lá o que formou para a gente. Essa circunferência, certo? Formou para a gente uma circunferência. Então, essa circunferência é justamente a parametrização de uma curva dada por essas duas funções, cosseno e seno. Tá? Vai ser uma circunferência de raio 1. Beleza? Justamente o que está descrito aqui. Tranquilo? Mas por que, professor, que vai dar raio 1 e esse negócio todo? Porque os nossos pontos vão ser esses aqui, certo? Pontos vão sendo gerados. Só que a gente sabe, né, a gente tem uma notaçãozinha onde a gente tem que a soma disso aqui, né, dos quadrados deles é igual a 1. Então, a soma de cosseno de t ao quadrado mais seno de t. Opa, deixa eu melhorar isso aqui. Seno de t ao quadrado, a gente sabe lá de trás, né, de trigonometria, e também do que a gente viu lá nas identidades trigonométricas, né, que a gente pode substituir. E essa soma dos quadrados aqui do seno e cosseno é justamente igual a 1. Então, quem é cosseno? É x. Então, x ao quadrado. Quem é seno? É y. Então, vai ser y ao quadrado. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1 é justamente a função, né, a expressão que geram a circunferência. É essa função. É só colocar aqui no GeoGebra. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Olha lá. Ó. Deixa eu apagar aqui essa azul. Ó. Ficou sobreposta, né? A azul aqui e a preta. Então, olha só. Justamente a mesma, né? Essa curva aqui parametrizada é a mesma curva da equação x ao quadrado mais y, da cônica, né? Que a gente chama. Quem fez aí geometria analítica. Isso aqui é uma cônica, né? X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Então, a cônica de raio 1. No caso, essa cônica é chamada de circunferência. Beleza? Então, tá aí, ó. Justamente a nossa circunferência utilizando lá essa parte aqui de identidade trigonométrica. Beleza? E tem outras, né? Tem outras aqui, só que eu vou pular. Esse daqui gera uma elipse, beleza? Então, nossa elipse aqui, através da curva parametrizada. Beleza? Tem como a gente calcular também, né? No caso aqui, como a gente está parametrizando, né?
como é que a gente calcula o comprimento dessa curva? Ou seja, partindo daqui desse ponto, dando uma volta completa, certo? E chegando aqui, como é que a gente calcula utilizando a integral em funções paramétricas? Ou seja, basicamente, a gente utiliza a integral das duas funções, ou a raiz quadrada, desculpa, das duas funções, das derivadas, né, das variações, das taxas de variação das suas funções ao quadrado, certo? No caso aqui, a derivada da função x com relação ao t ao quadrado, mais a derivada da função y com relação a t ao quadrado, já que a gente está utilizando um parâmetro. Que parâmetro é esse? Justamente o t. Então, todas em função de t, beleza? Se está em função de t, a gente tem que derivar com relação a t as duas funções, x e y, certo? X e y do parâmetro, beleza? E cadê o 1? O 1 não precisa, né? Porque a gente já está calculando aqui através de parâmetros, né? Então, o 1 não precisa mais colocar na frente, né? 1 mais a derivada ao quadrado, né? A raiz quadrada de 1 mais a derivada ao quadrado. E sim, a raiz quadrada das derivadas ao quadrado, da soma das derivadas ao quadrado, beleza? Com relação a t agora, certo? A gente está integrando, beleza? Então, vamos ver aqui um exemplo, né? Calcule o comprimento da circunferência de raio positivo, ou seja, maior do que zero. Mas que circunferência é essa, né? Que circunferência é essa? Qualquer circunferência, tá? Porém, toda circunferência a gente sabe que para ela dar uma volta inteira, né? Uma volta completa e fechar ela toda, né? A gente gira de 0 a 360 graus. Só que de 0 a 360 graus é a mesma coisa que falar de 0 até 2π, certo? Em radianos. Então, vai de 0 até 2π, para dar uma volta completa. Então, aqui a gente já tem nosso intervalo de integração, é de 0 a 2π. Aí a gente usa a mesma notação do exemplo anterior, que a gente viu, né? Ou seja, x vai ser r cosseno θ e y vai ser r seno θ. Beleza? Por quê? Lá no ciclo trigonométrico a gente aprende aquela notaçãozinha assim, né? O ciclo trigonométrico de raio 1, a gente sabe, a gente pode fazer isso aqui, né? Um triângulo retângulo aqui. E aqui o nosso raio 1 é justamente a hipotenusa. Então, quem vai ser y? Ou quem é seno? Seno é cateto oposto sobre a hipotenusa, né? Que é o R aqui, o nosso R grande. Então, vai ser y sobre R grande. Só que passando tudo para ficar em função de t, eu tenho R seno t. Então, y é R seno t. Utilizando aqui a relação trigonométrica no triângulo retângulo, certo? Esse triângulozinho, utilizando o ciclo trigonométrico, beleza? Então, a gente recai aqui, justamente, na integral de 0 a 2π dos quadrados das derivadas da função r, ou da função x e y, dt, certo? Então, calculando aqui a derivada, né? Derivada do r cosseno θ, ou seja, eu estou tratando r como se fosse uma constante, já que o r não foi especificado, apenas que ele é positivo, beleza? Então, r, eu continuo ele aqui, ó. A derivada do cosseno é menos seno, então vai ficar menos r seno de t ao quadrado. E aqui, derivada do seno, r seno vai ser r cosseno, certo? Eu estou tratando r como se fosse uma constante. Elevando ao quadrado, a gente vai ter isso aqui, ó. Deixa eu escrever aqui. A gente vai ter a integral de 0 a 2π
certo? Da raiz quadrada. Quem é R menos R ao quadrado? É R ao quadrado positivo, certo? R ao quadrado. E seno de t ao quadrado vai ser seno de t ao quadrado, certo? Seno de t ao quadrado. Mais o R ao quadrado, ou R, né? Já que eu tenho R vezes cosseno, então R ao quadrado, né? Também aqui. E cosseno de t ao quadrado, certo? A gente vai ter seno de t ao quadrado. Isso aqui, dt. Só que aqui a gente tem fator comum, certo? Qual é o fator comum? Opa, deixa eu baixar aqui de novo. Quem é o fator comum aqui? É o r ao quadrado, certo? Já que eu tenho r ao quadrado aqui e aqui, multiplicando com seno e cosseno. Então, colocando em evidência, né? Colocando em evidência aqui, a gente vai ter a integral de 0 a 2π do r ao quadrado vezes seno ao quadrado de θ, ou de t, né? Desculpa, de t, mais cosseno ao quadrado de t. Certo? Isso tudo dentro da raiz quadrada. E aqui eu coloquei x, né? Mas é dt aqui, tá? dt. Aqui também. Beleza. Só que a gente sabe qual é essa soma aqui. A gente acabou de ver, né? Quem é essa soma aqui? Essa soma aqui é 1. Não importa a ordem, tá? Seno mais cosseno ou cosseno mais seno é igual a 1. Tá? Ou seja, a ordem das parcelas aqui não vai alterar a soma, né? O total. Então aqui a gente tem que é igual a 1. Então a gente vai ter a integral. Opa, já está aqui embaixo, né? Vai sobrar para a gente só a integral de 0 até 2π da raiz quadrada do raio ao quadrado dt. Só que o raio, esse quadrado vai embora com a raiz quadrada, né? Com o radical, só sobra o r, certo? Só sobra o r. E a gente está tratando ele como o quê? Como constante. Então vai ser r vezes t. Já que a integral de esse r vai para fora, e a integral de 0 a 2π de dt vai ser t. Então, t, calma aí, deixa eu ajeitar isso aqui. T vezes o r aplicado aqui a integral de 0 a 2π, certo? O teorema fundamental do cálculo. O 0 vai ser 0 aqui, né? E o 2π vai ser 2π aqui. Então, vai ser r vezes o 2π. Menos o r vezes 0. Só que r vezes 0 é 0, né? Então não precisa colocar. Justamente o que a gente encontrou aqui, ó. 2π vezes o raio. E não é isso que eu estava falando para vocês lá quando a gente estava calculando o volume? Que o comprimento da circunferência, é justamente 2π vezes o raio. Então tá aqui, ó. Essa daqui é a demonstração, utilizando o cálculo diferencial, de como chegar à formulazinha do raio, ou do comprimento da circunferência. Então, o comprimento é 2 vezes π vezes o raio. Certo? Então, tá aí. Demonstraçãozinha, né? Utilizando o cálculo diferencial. Também dá para utilizar em outras, né? Por exemplo, utilizando aqui movimento de uma partícula no plano, né? Então, o movimento de uma partícula no plano, lá em física, a gente vê por funções paramétricas.
ou equações paramétricas, tá? Então, aqui, dada essa equação paramétrica, com intervalo de 0 a π, eu acho que eu vou até colocar uma dessa daqui na prova, tá bem bonita a questão. Então, calcular, né, quais são as posições das partículas no instante t0, t igual a π meio e t igual a π. Calcular também, né, ou mostrar qual é a trajetória descrita pela partícula e a distância percorrida por essa partícula do instante t0 até t igual a π, beleza? Então, bem interessante essa questão aqui, até para ajudar aí quem for fazer disciplina de física, né? Não sei se vai ajudar tanto os pessoal aí da computação. Eu não sei se vocês têm física, então ajudar bastante aí quem é da matemática, que tem umas noções ali de física, né? Tópicos em física, e também quem é da engenharia, tá? Se tiver algum engenheiro por aqui. Então vamos lá. Então no instante t0, a partícula encontra-se na origem, certo? Por quê? Porque aqui a gente tem x igual a seno t e x igual a seno ao quadrado de t. Então, se a gente colocar aqui t0, então seno de 0 e seno ao quadrado de 0. Só que seno de 0 é 0. E seno ao quadrado de 0 também é 0. Por isso que ele vai estar na origem, tá? Então, no instante t está na origem. A gente pode até ver isso aqui, né? Justamente vai ser... Vou utilizar isso aqui, tá? Seno. Aqui, cosseno. Pô, na verdade aqui era seno ainda, né? Deixa eu apagar isso aqui. É seno de t, só que aqui é ao quadrado, certo? E aqui é seno de t. Seno de t. De 0 até π, certo? Então, deixa eu tirar esse 2 daqui. Então, a nossa curva é seno t, seno ao quadrado de t, a variável é t, e está variando de 0 a π, certo? Dou um Enter. Então, essa nossa curva vai ser justamente um pedacinho da parábola, né? Um pedacinho dessa parábola aqui. Tá? Vai ser esse pedacinho aqui. De 0 até 1. Certo? Então, vamos lá. Então, na posição, então, no tempo t, igual a π sobre 2, né? Então, a gente substituir aqui. A gente está fazendo essa primeira, certo? Então, essa primeira aqui, no instante t0, substituo aqui x igual a seno de 0, e aqui y igual a seno ao quadrado de 0, né? Então, seno de 0 é 0. Então, nesse tempo t, a gente vai ter que estar na origem, né? A posição é a coordenada 0, 0. Certo? Beleza. No instante t igual a π meio, ou seja, a gente substitui esse t aqui por π sobre 2, seno de π sobre 2 é seno de 90 graus. Seno de 90 graus é 1. E aqui seno ao quadrado de 90 graus. Ou seja, seno de π meios ao quadrado. Também vai ser 1, né? Tá bem aqui, ó. Beleza? Então, a gente tem aqui, já que vai ser 1 ao quadrado, né? Então, 1 ao quadrado também é 1. Então, no instante t π meios vai ser 1, 1. E em t igual a π, ou seja, seno de π e seno ao quadrado de π. Só que seno de π é 0.
E seno ao quadrado de π também vai ser 0, né? Então vai ser 0 aqui e 0 aqui. Então a posição ele retorna aqui, né, para a origem. Retorna para a origem. Então aqui a posição dele vai ser 0, 0. Esse 0 aqui eu vou ajeitar aqui. Em π vai ser 0, 0. Ou seja, a partícula ela faz esse movimento aqui, ó. Aqui ela está em 0, no tempo t igual a 0. No tempo t igual a π, π meios ela está aqui, certo? No ponto 1. E em π igual a... Bom, desculpa, em t igual a π, ela volta para a origem, né? Então ela faz esse movimento aqui, certo? Olha só. A partícula faz justamente esse movimento. Vai lá, né? E na coordenada 1, 1 e volta para a origem, certo? Então vamos lá. Qual a trajetória descrita pela partícula? Aqui eu não coloquei, né? Mas no instante t, ela volta novamente para a origem, tá? Beleza? Vamos lá. A segunda é descrever a trajetória da partícula, né? Então, qual é a trajetória descrita pela partícula? Então, a gente sabe que seno de t, ou x é igual a seno t, y é igual a seno ao quadrado de t. Então, substituindo o seno por x, já que x é seno t, a gente vai ter que a função vai ser justamente a parábola, né? Justamente o pedacinho da parábola aqui que a gente viu, certo? E como ela ainda continua, né, variando nesses intervalos aqui, né, de tempo, né, de instantes, então ela vai descrever justamente o arco da parábola de extremidade 0, 0 e 1, 1, certo? 0, 0 e 1, 1. No sentido de 0, 0 para 1, 1. Justamente o que eu falei para vocês, né? Ela faz essa trajetória aqui. Vai para ponto 1, 1 e volta para 0, 0, né? Então ela parte de 0, 0, vai para 1, 1 e depois volta para 0, 0. Beleza? Então justamente é essa a trajetória descrita pela partícula. Beleza? E aqui, como eu falei para vocês, né, nesse tempo aqui, né, de t π meio a π, né, ela vai justamente seguir o sentido contrário, né? Ou seja, ela está aqui em π sobre 2, né, que é o ponto, a coordenada 1, 1, e volta para cá em π, né, no instante t igual a π. Ou seja, sentido contrário, né? Sai aqui, vai para 1, 1, depois sentido contrário e volta para 0, 0. É bem facinho, né? Se, claro, souber colocar isso no GeoGebra, fica bem fácil de ver isso. Coisa que a gente não teria tanta oportunidade de ver se não fosse aula remota, tá? Presencial até poderia explicar lá no quadro, mas muita gente ainda ia ficar com dúvida. Como é que faz isso? Distância, né? Então, a distância percorrida do instante t igual a 0 e t igual a π, certo? Então, qual é essa distância aqui, né? Percorrida de t igual a 0. Vem aqui, t igual a π meios e volta para cá, t igual a π, certo? Já que o tempo aqui é de t igual a 0 até t igual a π. Então, a gente vai e volta, né, para a origem, certo? Então, essa distância é justamente calculada através do comprimento do arco ou da curva, né, dada por essa expressão, certo? Ou seja, vai de 0 até π da integral ou da raiz quadrada de
a derivada de x com relação ao t ao quadrado, mais a derivada de y com relação a t ao quadrado dt. Só que, como eu falei, a gente vai e depois volta, né? Então, se a gente vai e volta, então a gente pode fazer 2 vezes a integral de 0 a π meio, certo? Já que de 0 a π meios, a gente vai, né? E de π meios a π, a gente volta. Então, é a mesma distância, percorre o mesmo comprimento, ou seja, não sai daquela estrada, né? Não sai dessa trajetória aqui, né? Certo? Segue a mesma trajetória, ele só vai e depois volta. Então, eu calculo 2 vezes o mesmo comprimento, de 0 até π meio, certo? Então, qual é a derivada da função de x dt? A gente sabe que a função x dt, deixa eu apagar aqui, a gente sabe que a derivada dessa função vai ser justamente a derivada do seno cosseno, certo? Cosseno t. Então, a derivada de x aqui, com relação a t, vai ser cosseno t. E a derivada de y aqui com relação a t, né? Cai o 2 para frente, multiplica com o seno, ou seja, a gente aplica a regra da cadeia, né? Derivamos aqui a potência e multiplica pela derivada do seno. A derivada do seno é cosseno, então vai ser 2 vezes seno de t vezes cosseno de t, certo? Então, essa daqui é a derivada de y. Agora a gente só substitui aqui dentro. Então, aqui, ó, derivada do seno cosseno, só que é cosseno ao quadrado. Derivada do seno ao quadrado é 2 vezes seno vezes cosseno ao quadrado, né, da expressão, certo? Esse quadrado aqui, ele não pode faltar, beleza? Pode esquecer dele. Tranquilo? Então, vamos lá. Então, aqui, ele basicamente utilizou aqui, abriu as expressões, né? Ou seja, aplicando aqui ao quadrado, vai ficar 4 aqui, né? 2 ao quadrado é 4. O seno vai ficar ao quadrado e o cosseno também vai ficar ao quadrado, aplicando esse quadrado aqui, né? Que está aqui fora. Então, vai ficar 4 seno de t ao quadrado vezes cosseno de t ao quadrado. Só que aqui eu tenho cosseno e aqui ao quadrado e aqui também cosseno ao quadrado. Desculpa. Cosseno ao quadrado, certo? Então, eu posso colocar em evidência. Colocando em evidência, eu vou ter uma multiplicação desse tipo aqui, ó. Raiz quadrada do cosseno ao quadrado de t vezes 1 mais 4 seno t ao quadrado, né? O seno ao quadrado de t. Que é justamente o que sobrou dos cosseno ao quadrado, certo? Que estavam multiplicando ali. Então, esse 1 aqui é o 1 que está multiplicando com esse cosseno ao quadrado, né? Elemento neutro, na multiplicação. E esse cosseno e esse 4 seno de t ao quadrado é o que está multiplicando com esse outro, justamente o que sobrou, né? Só que aqui a gente pode também fazer o seguinte. Chegamos a isso, a gente tem um produto, então a gente pode fazer a raiz quadrada do cosseno ao quadrado de t vezes a raiz quadrada, opa, melhorar isso aqui, vezes a raiz quadrada de 1 mais 4 seno de t ao quadrado. Só que a raiz quadrada de cosseno de t ao quadrado é o módulo do cosseno, né? A gente quer só a parte positiva. É o módulo do cosseno de t. Como a gente quer a parte positiva, basta colocar cosseno t, certo? E aqui dentro a gente faz aquela
velha substituição simples, né? Tá? Então, fazendo a substituição aqui, eu vou chamar U de 2 seno t, certo? Então, du vai ser 2 cosseno de t dt. Tá? E aqui também a gente vai alterar o intervalo de integração, né? Já que a gente tem que para t igual a 0, vai ter que U vai ser 2, né? Já que seno de... Calma aí. Até ao contrário, né? Aqui. Esqueci que o U igual a 0 está aqui, né? Então, para U igual a 0, a gente vai ter que t vai ser igual a 0. E para U igual a 2, a gente tem que t é igual a π meio. Já que seno de π meios é igual a 1, certo? A gente está substituindo aqui nessa expressão, tá? Da substituição. Então, substituindo esses valores de t, né, no lugar aqui do t aqui do seno, a gente vai ter justamente os valores de u sendo 0 e 2. Beleza? Então, a nossa nova integral, que é essa distância a ser percorrida, vai ser de 0 a 2 de raiz quadrada de 1 mais 2 ao quadrado du. Voltamos justamente àquela expressãozinha, né, que a gente veio vendo durante a aula. Ou seja, a gente utiliza lá a substituição trigonométrica, né, de u por tangente de θ, já que a gente tem uma raiz quadrada da soma de dois quadrados. É 1 ao quadrado mais u ao quadrado, né? Então, a gente vai chegar a secante ao quadrado, ao cubo de t, né? Fazendo a substituição. E aqui vai ser de 0 até arquitangente de 2, fazendo as substituições. Então, a gente vai chegar aqui a essa distância, né? No final lá, fazendo todos os cálculos direitinho, é 1 meio de 2 raiz de 5 mais ln de 2 mais raiz de 5. Um pouquinho demorado, né? Mas tem como abrir esses cálculos aqui depois. Tá? Se vocês tiverem um tempinho, podem abrir os cálculos e verificar se realmente é essa solução. Aqui tem bastante exercícios. Eu acho que eu vou deixar essa parte de coordenadas polares para a próxima aula, tá? Ou seja, a área de coordenadas polares. A gente vai ver aqui uns conceitos iniciais, né? Antes de calcular a área de coordenadas polares, tá? Mas não é difícil, é bem simples. A gente só tem que saber como chegar a esses gráficos, tá? Então, os gráficos eles vão ter nomes específicos, né? Então, aqui a gente tem aqui esse lugar geométrico, né? Que vai sendo descrito por essa função. Aqui a gente tem outra também, né? No caso aqui são funções, essa função chega perto de ser um cardioide. Aqui, ó, cardioide, né? São figuras desse tipo aqui, né? Vão gerar figuras nesse formato. Aqui a gente tem uma limniscata de 4... limniscata não, desculpa. Isso daqui é uma... Deixa eu esqueci o nome. Deixa eu ver aqui se eu vejo o nome, que eu esqueci o nome da figura, rapaz. Essa daqui, cardioide, tem a limniscata e tem a... Eita, fugiu da mente agora. E aqui não aparece. Aparece o nome aqui. Vou ver se aparece mais aqui para frente. Mas depois eu dou uma olhada. A gente vai ver isso aqui na próxima aula, né? Isso aqui é uma rosácea. Pronto, rosácea de 4 pétalas, tá? Então tem como formar essas figurinhas aqui, certo? Esses gráficos, essas curvas, tá? Então a gente utiliza basicamente essa substituição aqui que eu falei para vocês logo no início, tá? Essa substituiçãozinha aqui, ó, chamando de x
Rho cosseno θ e Y Rho seno θ, tá? Utilizando as mesmas notações aqui. E aqui no GeoGebra a gente não utiliza mais essa parte de plano cartesiano, né? Com a malha quadriculada. A gente utiliza essa outra malha aqui, ó. Vou colocar aqui para vocês. E essa malha aqui é a malha de coordenadas polares. É muito utilizada aí para cálculo espacial, né? De figuras espaciais, cálculo vetorial, essas coisas, tá? Trajetória do foguete ou algo desse tipo, a gente utiliza isso aqui. Coordenadas polares, tá? Justamente essa substituição que a gente vai ver na próxima aula. Beleza? Então, por aqui eu acho que tá bom, né? Já são 3h25. Então, a gente viu comprimento do arco, certo? Comprimento da curva e cálculo da superfície, né? E o sólido. Beleza? Dúvidas por aqui até agora? Por enquanto tá beleza, professor. Tem bastante conteúdo de aplicação, tá? Então vamos fazendo os exercícios aí, porque eu vou tirar basicamente os mesmos exercícios que estão aqui da lista, tá? Só alguns que eu vou modificar, claro, né? Vou ter que modificar. Então é isso. Dúvidas? Se não, então até a próxima, pessoal. Valeu, Tchau. professor. Valeu, pessoal. Boa tarde pro senhor aí. Boa tarde.